Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. O cemitério São José em Altos tem suas grandes e próprias histórias, que são assustadoras. Alguns anos atrás, tomei conhecimento por meio de Dona Jeane, uma moça que serviu de doméstica na casa de meus pais por anos, de que havia rumores de aparições de um lobisomem nas ruas próximo ao cemitério de São José em Altos. O relato dela, embora não comportasse grandes detalhes, marcou a minha memória, pelo fato de que realmente parecia acreditar e temer aquilo sobre o qual ela falava. Algum tempo depois, quando comecei a escrever causos, a mesma me aconselhou a conversar com a Dona Branca, residente ao lado do cemitério, porque ela com certeza saberia me contar melhor sobre o tal lobisomem. Sem perder tempo, assim eu o fiz. Procurei Dona Branca, que me relatou não apenas ter visto essa criatura, e sim vivenciado uma experiência que, segundo ela, foi a mais assustadora de sua vida. Dona Branca pediu para que eu me sentasse para que ela pudesse contar toda a história. Foi até a cozinha, pegou um café, se sentou e então começou a relatar. Entre o muro da casa dela e o muro do cemitério há apenas um pequeno banco, por onde só passa a certa altura uma pessoa de cada vez, e que leva ao alto muro que fica por trás da morada dos mortos. Segundo ela, alguns anos atrás, já fazia alguns dias que diziam que o lobisomem aparecia por ali. Havia um zum-zum-zum entre os moradores no sentido de que ele saía de dentro do cemitério e pulava ao muro para o escuro beco. E as pessoas relatavam que ele fazia isso, talvez, para emboscar alguém que pudesse servir como seu alimento. Certa noite, Dona Branca relata que começou a ouvir barulhos e grunhidos estranhos, bem do lado de fora da sua casa. Esses barulhos estavam vindo de dentro do cemitério, e sabendo dos boatos e temendo o lobisomem, Dona Branca ficou sobre aviso. Um de seus netos começou a chorar com a barulheira, e Dona Branca, tendo ouvido de seus antepassados que o lobisomem tem certa preferência por crianças não batizadas, pediu à mãe da criança para lhe dar de mamar, a fim de que a criança cessasse seu choro, enquanto caminhava rumo à porta de metal que ficava de frente da casa. Parecia que o bicho estava encurralado no beco pelos cachorros da vizinha, mas sabe-se lá o que ele fez, que os cachorros saíram ganindo e chorando de medo, às carreiras. Na porta da casa de Dona Branca tem umas grades por qual dá para ver a rua, e era coberta à noite com uma cortina para que ninguém pudesse enxergar dentro da casa dela. Mesmo com medo, a mulher afasta uma parte da cortina e assim pôde ver o que se passava na rua. Dona Branca não contava que o que ela veria seria algo de outro mundo. Ela enxerga saindo do beco uma estranha fera, que segundo ela era um bicho muito peludo, com pouco mais de 1,80 m de altura. Os pés daquela coisa pareciam estar quebrados, e a cabeça bem curvada, com orelhas pontudas, parecendo, quando parava, uma grande bola de pelos. Os pelos daquela coisa eram negros e ouriçados. Ela disse que nunca tinha visto nada igual na sua vida. Estava lá, ela olhando para aquela imensa criatura parada, bem no ponto de encontro entre o beco e a rua. A rua na qual ela começa é a mesma que passa em frente aos portões do cemitério.
Mesmo aquela criatura parada, os pelos se movimentavam muito. Era como se o bicho estivesse olhando de um lado para o outro, procurando em qual direção seguir. Enquanto os cachorros afastados, sem chegar perto, latiam para ele. Nesse momento, a criatura emitiu um grunhido estridente e assustador, de fazer percorrer um arrepio pelo corpo de qualquer um que escute. Após isso, o bicho parte em altíssima velocidade. Seu caminhar pesado e sua grande velocidade fazia parecer que o bicho percorria vários metros sem esforços. Enquanto corria, o bicho fazia uma baita barulheira. Porém, nesse exato momento, Dona Branca não contava que seu neto voltaria a chorar ao ouvir aquela barulheira novamente. Quando seu neto deu-lhe o primeiro choro, aquele bicho travou sua corrida e começou a procurar de onde vinha aquele choro da criança. Dona Branca, desesperada, fecha a cortina e trava as portas. Corre até o sofá, o arrastando e encostando na porta. Sua filha não estava entendendo nada. Logo depois que encostou o sofá na porta, Dona Branca corre até sua filha, a puxa e leva para dentro do quarto, trancando a portas e janelas. Dona Branca me relata que de lá de dentro pôde ouvir o respirar daquela coisa que dava voltas e voltas na casa. Dona Branca começou a orar, pedindo para que Deus não permitisse que seu neto voltasse a chorar, porque caso o neto dela voltasse a chorar, poderia atiçar ainda mais aquela criatura lá fora, que dessa vez estava rodeando sua casa, procurando por seu neto. A criatura chegou a respirar forte, próximo à janela do quarto, onde Dona Branca estava com a sua filha e o seu neto. De repente, um silêncio. E quando Dona Branca pensou que estava tudo mais calmo e que a fera tinha ido embora, uma grande pancada, forte e violenta na janela, fazendo com que Dona Branca e sua filha estremecessem de medo. Naquele momento, Dona Branca pensou que não teria jeito e que seu neto iria acordar. E dito e feito, a criança começa a chorar na segunda pancada que a criatura deu. O choro da criança despertava ainda mais a fúria daquele lobisomem, que não parava de se jogar contra a janela do quarto. Dona Branca me disse que a sorte é que Deus estendeu a mão sobre aquela casa, fazendo com que aquela janela de aço não cedesse. Dona Branca não tinha mais o que fazer. O que restava para ela era orar. Abraçada com seu neto e sua filha, Dona Branca puxou a Bíblia que estava em cima da cabeceira e começou a recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Algo que me chamou muita atenção e que me deixou arrepiado quando Dona Branca me relatou foi que ela me disse em que à medida que ela ia recitando o Salmo 91, a fera lá fora ficava cada vez mais louca, se jogando de qualquer jeito contra a janela de aço, se jogando também até contra a parede. Mas Dona Branca se manteve firme e continuava a recitar o Salmo 91.
Algo muito curioso foi que quando Dona Branca terminou na parte "Tu não serás atingido", aquela criatura deu um urro violento, maior do que os urros que ela estava dando durante o recitar do salmo. E logo em seguida, após o urro, Dona Branca disse que ouviu, como se a criatura tivesse saindo louca em disparada para alguma direção. E logo depois, tudo se silenciou. Quando Dona Branca olhou para o lado, até seu neto estava sorrindo enquanto dormia. Parecia que nada tinha acontecido. Dona Branca disse que quando amanheceu o dia, não perdeu tempo. Foi até a sua igreja e chamou para que o pastor fosse até a sua casa, para que fizesse uma oração, para que aquela criatura não retornasse mais. Dona Branca não tinha como abandonar sua casa e se mudar, assim, repentino, de supetão. Então, ela tinha fé que a oração que o pastor tinha feito iria dar certo, pois sua fé em Deus era maior do que qualquer coisa. A filha de Dona Branca também chamou o padre de sua igreja para poder benzer a casa, e assim o padre o fez. Dona Branca diz que depois só ouviu zum-zum-zum e murmúrios. Ela ouviu também dizer que teve um rapaz que sofreu um ataque e quase foi pego pelo lobisomem quando retornava do seu trabalho na madrugada. Dona Branca diz que nunca esqueceu o terror que viveu aquela noite e só tem a agradecer a Deus por aquele lobisomem não ter conseguido entrar na sua casa, porque se tivesse entrado, ela não estaria ali contando aquele relato. Ela possivelmente, certamente, estaria morta. Boa noite.